Hoje nós vamos falar sobre arte pop com a irmã Corita. Olá, tudo bem? Então, hoje nós estamos de volta com a segunda parte da pop art. E como nós falamos um pouquinho na semana passada, a pop art, ela trabalha muito em cima da cultura de massa, tudo que é produzido dentro da cultura de massa. E a pop art, ela faz uma coisa muito interessante, porque ela rompe essa barreira entre a cultura de massa e a arte. Essa arte que estava ali cristalizada, né, endeusada, enfim, ela estava muito dentro de conceitos, de ideias que separavam a arte das pessoas. Então, quando a pop art traz todo esse conceito de arte e junta com a cultura de massa, ela consegue aproximar as pessoas da própria arte. Não é? E como ela vem também questionando a própria cultura de massa, quer dizer, a pop art ela se utiliza da cultura de massa e questiona a própria cultura de massa. E utilizando a cultura de massa, utilizando design, utilizando elementos de revistas, de recorte, de colagem, fazendo toda essa mescla para exatamente questionar o próprio modelo vigente. E quando a gente fala de questionar, a gente não pode deixar de falar de irmã Corita Kent. Irmã Corita, ela nasce, claro, Frances Elizabeth Kent. Ela nasce na cidade de Iowa em 1918. Ela nasce dentro de uma família tradicional católica. Desde criança, ela sempre se interessou por desenho, sempre teve essa coisa, né, que instiga para o design, para como que as coisas são projetadas. E então, ela segue. Em 1936, Frances Elizabeth entra para a Ordem das Irmãs do Imaculado Coração de Maria e se torna freira, assumindo o nome Irmã Mary Corita. Então a irmã Mary Corita, claro, ainda muito, né, instigada por esse desejo, por essa vontade de estudar arte, ela vai estudar arte. Ela vai estudar na Oxford College of Design e também na Chouinard Art Institute. Não satisfeita, um pouco mais à frente, ela vai fazer um mestrado em História da Arte na Universidade da Califórnia do Sul. E aí, quando ela retorna de todos esses estudos, ela vai lecionar na Faculdade do Imaculado Coração de Maria, né? E as aulas dela eram extremamente disputadas por artistas e inventores famosíssimos na época, inclusive o John Cage teve aulas com ela e foi extremamente influenciado, né, por ela. Na década de 60, a irmã Corita tira um ano sabático e começa a rodar o mundo. E conhecendo o mundo e vendo todas as questões que estavam acontecendo na época, tanto as crises humanitárias quanto a guerra do Vietnã, que a deixou extremamente chocada, ela retorna e transforma a procissão do Dia de Maria numa procissão que transpassa os muros da igreja. Uma procissão mais comunitária, mais pensando politicamente em tudo aquilo que ela viu durante a sua viagem ao redor do mundo. No final da década de 60, algumas tensões entre a Ordem das Irmãs
e as lideranças católicas fizeram com que Irmã Mary Corita abandonasse a sua irmandade. E nisso ela segue para Boston e começa, né, a se dedicar ainda mais à sua arte. Irmã Corita, ela tem uma característica muito interessante porque ela se apropria do design, ela se apropria das revistas de recortes e colagens, então ela transforma isso tudo em várias séries de trabalhos serigráficos. Serigrafia, para quem não sabe, é uma forma de você realizar uma impressão manual. Por exemplo, você pode fazer um molde vazado, né? Desenhar letras numa folha mais grossa, né? E recortar essas letras por dentro, né? E criar moldes. E aí você pinta esses moldes em várias folhas, né? Isso é a serigrafia manual. Irmã Corita utilizava essa serigrafia e mesclava essa serigrafia com colagem. Então a gente percebe dentro do trabalho dela como que ela conseguiu harmonizar essas duas técnicas, e a partir de Irmã Corita nós percebemos o quanto essas duas técnicas conseguem se equilibrar e trazer a mensagem que ela quis trazer na época. E esses trabalhos em serigrafia, eles têm uma mescla que, além dela trazer a cultura de massa, ela também traz textos bíblicos, ela traz poemas líricos, e ela, dentro dessa mistura, ela consegue trazer esse questionamento, né, do que está acontecendo no mundo. Tem uma série dela muito interessante chamada Heróis e Heróis, que ela produz entre 1968 e 69. É uma série que tem mais de 20 serigrafias, mas eu trago aqui duas para vocês. A primeira delas mistura uma capa da newsletter que mostra um rapaz vietnamita, e o título da reportagem é Indo a Fundo na Guerra do Vietnã. Então, dentro dessa serigrafia, ela coloca essa imagem chocante, marcante de uma guerra, uma guerra desumana, enfim. E logo abaixo, ela pega o recorte de uma fala de um desses guerrilheiros e posiciona ali como uma maneira de questionar o que realmente estava acontecendo, né, dentro da guerra do Vietnã. Uma outra obra também muito bacana dentro dessa série é uma obra em que ela faz um jogo de palavras entre assassinato, Vietnã, porquê. Ela coloca as palavras uma embaixo da outra, assim, com cores diferentes, trabalhando esse jogo e questionando por que essa guerra estava acontecendo naquele momento. Então, essas são as duas obras que a gente destaca desse momento, Heróis e Heróis. Bom, na década de 70, Corita descobre que tem um câncer e ela começa a ficar bastante doente. Mas você acha que ela parou? Parou nada. Ela fez a maior obra protegida por direitos autorais do mundo. Então, ela, em conjunto com uma empresa de gás natural, ela pinta um grande tanque de 43 metros de altura. Ela pinta esse tanque todo de branco
e coloca tarjas coloridas com as cores do arco-íris. E a intenção dela em realizar essa obra, que as pessoas trabalhassem a igualdade entre direitos, a igualdade entre homens e mulheres, a igualdade de vontades, de desejos, tudo isso em uma única obra. O que é interessante e um pouco enigmático dentro dessa obra é que na tarja azul pintada, ela colocou o perfil, a imagem de perfil de um líder guerrilheiro vietnamita. E logo em seguida ela venha a falecer. Mas a irmã Corita ela deixa toda essa mensagem de paz, de igualdade, de amor entre todos os seres humanos, se utilizando da cultura de massa, aproximando essa cultura de massa de pessoas comuns, porque era com essas pessoas que ela lidava enquanto ela fazia parte da Ordem das Irmãs Imaculadas. E é muito fantástico assim você ver a obra dela, quando a gente observa a obra dela, principalmente nesse período, como que essa obra ainda é atual, como essa obra ainda nos chama a atenção. E eu fiquei extremamente emocionada e feliz de poder descobrir essa artista fantástica. Espero que você também tenha gostado. Então nós terminamos aqui a segunda parte da arte pop, fechamos a arte pop com essa artista fantástica, essa artista dos céus. Tô brincando, gente, mas como que a gente tem essa riqueza dentro da arte pop, fora dos cânones, né, desses artistas que são divulgados dentro desse período artístico. Você gostou desse vídeo? Dá um comentário aqui, o que você acha, né, de conhecer uma irmã, uma freira que revolucionou a história da arte pop. Eu deixo aqui o meu abraço, né, e seguimos juntos.